Lateral Danilo toma a decisão. Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique podem encostar em Zico. Flamengo pode ultrapassar Vasco da Gama e se tornar o maior campeão invicto do campeonato carioca. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de domingo, dia de decisão do Campeonato Carioca, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começou a assistir? Já deixa o like, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue, passe a nos seguir, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Você pode me perguntar, PQD, eu pago quanto para se inscrever no seu canal? Você não paga nada, é 0800 e você tem notícias o dia inteiro do nosso time de coração na nossa página Amaury de Paula Santos, lá na Azulzinha, não pode falar o nome, né? Então, vamos para a notícia, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Gente, vou começar falando aqui, né, sobre o ilustre rubro-negro que nos deixou aí aos 91 anos de idade. Ziraldo, cartunista, escritor, desenhista, morreu aos 91 anos de idade na sua casa, dormindo, né? Que Deus esteja confortando os corações dos familiares e dos amigos, né? Nesse momento de dor. Ele será sepultado no cemitério São João Batista, lá em Botafogo, né? O Ziraldo escreveu o seguinte aqui, ó. Dei sorte. Depois que comecei a torcer para o Flamengo, o time começou a ganhar. Posso afirmar que acompanhei com ouvidos no rádio e com os olhos na televisão todos os tricampeonatos cariocas. Assim, a fascinação infantil que eu sentia pelo Flamengo nunca foi traída. Obrigado por tudo. Cara, o Flamengo, né, manifestou aí os seus pêsames a Ziraldo nas suas redes sociais, né? Ziraldo, que é o pai aí do Menino Maluquinho, ele também aí é autor da Turma do Pererê e ele fez os mascotes dos times que disputaram aí aquela Copa União em 1987 e ele fez aí o mascote do Flamengo, esse que vocês estão vendo aí embaixo. Ziraldo, que Deus esteja confortando aí, o Espírito Santo de Deus esteja confortando todos nesse momento, em nome de Jesus, né? Então vamos aqui mudar de assunto, vamos falar sobre Andréas Pereira. Cara, Andréas Pereira é muito Flamengo mesmo. Uma pena o Flamengo não ter ficado com ele, é um bom jogador, teve aquela falha, quem é que nunca errou? Né, mas crucificaram ele de tal maneira que foi insustentável a diretoria contratá-lo em definitivo, como ele estava por empréstimo, né? E ele desejou sorte ao Flamengo. Olha só, Andréas Pereira lamentou a derrota do Fulham para o Newcastle por 1-0 na Premier League e disse, abre aspas, a gente merecia uma sorte maior hoje no Craven Cottage, que é o nome do estádio. Isso é certo, mas ela deve ter ficado toda para amanhã, no caso hoje, no Maracanã, fecha aspas. O Flamengo joga hoje contra o Nova Iguaçu e ele quis dizer que a sorte que eles não tiveram ontem, com certeza estará aí ao lado do Flamengo nesse jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, que eu já vou falar sobre isso, né? Mas tem outros assuntos aqui para abordar. Amanhã terá reunião do Conselho Deliberativo para poder aprovar aí o novo contrato de transmissão da Globo de 2025 a 2029. Olha só, os responsáveis no Flamengo pela negociação com a Globo pelo direito de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029 estão cientes que os conselheiros estão com muitas dúvidas e questionamentos em relação aos valores acordados. Na reunião do Conselho Deliberativo de segunda-feira, mais conhecido como amanhã, para votar o contrato, os envolvidos nas tratativas estarão presentes para questionamentos. Inclusive, em vários grupos de conselheiros da oposição e da situação, a pauta tem sido essa, né? O entendimento é que
é natural que um assunto dessa relevância seja aprofundado pelos conselheiros do clube, com certeza, né? Ainda mais quando se trata de dinheiro, né? A reunião de segunda-feira na Gávea é marcada para as 18 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 19 horas em segunda, e a última convocação promete casa cheia. Então serão resolvidas algumas coisas aí, né? O patrocínio, se eu não me engano, é de R$1.300.000. Tem aí também a parte do pay-per-view. Lembrando, pay-per-view, galera, você aí que torce para o Flamengo, for assinar o pay-per-view, não esquece de especificar que você é torcedor do Flamengo. Por quê? O pay-per-view será pago de acordo com o número de assinantes por clube, entendeu? Então, é isso aí, galera. Então, seguindo aqui para outras notícias. Danilo toma decisão sobre o futuro após contato do Flamengo. Embora haja interesse do Flamengo, o atleta tem desejo de cumprir contrato no time italiano. Conforme a apuração da coluna do Fla, Danilo tem vínculo com Juventus até junho de 2025, junto à opção de extensão por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2026. Além disso, de acordo com a fonte ouvida pela reportagem, o atleta de 32 anos está de olho na Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre junho e julho. Ainda em 2023, o Flamengo fez contato com o staff de Danilo para entender o contexto do jogador na Juventus. A diretoria sondou os planos do brasileiro na Europa e uma das esperanças principal é a possibilidade de o atleta assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro de 2025. Entretanto, o lateral direito tem o desejo atual de seguir na Itália. Trocando em miúdos, ele não quer vir para o Brasil, ele não quer vir para o Flamengo, tá? Ponto, Zé Felipe, para a gente não ficar enrolando, Danilo. É a situação, o atleta quer permanecer lá. E o desejo do atleta tem que ser respeitado. A não ser que seja feita uma proposta aí irrecusável para o staff dele, que ele venha aceitar. Mas de momento ele quer permanecer na Europa, né? Então falando aqui em Europa, falando em estrangeiro, Danilo é brasileiro, tá? É só para puxar o gancho. Arrascaeta é um dos jogadores estrangeiros com mais partidas pelo Flamengo. Matéria da Mônica Alves, do Coluna do Fla. Ídolo e craque que tem aí acirrada a disputa pelo posto de maior gringo da história do Flamengo, Arrascaeta segue quebrando o recorde vestindo o manto sagrado. Neste domingo, hoje, inclusive, o camisa 14 entra no top 3 de jogadores estrangeiros com mais partidas pelo Flamengo. Trazer o top 6 aqui, ó. Modesto Bria, do Paraguai, 369 jogos pelo Flamengo, é o número 1. O segundo é o Sinforiano Garcia, do Paraguai, 273 jogos, é o segundo. Narciso Doval é o terceiro, ele é argentino, com 263 jogos pelo Flamengo. Jorge de Arrascaeta, nosso querido uruguaio, tem 262 jogos. Hoje ele encosta no Doval, vai para 263 jogos. E contra o Palestino, na quarta-feira, ele já ultrapassa e assume aqui a terceira colocação, como o maior gringo, um dos maiores gringos que vestiram a camisa do Flamengo por mais tempo. Reyes, do Paraguai, é o quinto com 200 jogos. E Dejan Petkovic, o sérvio, com 198 jogos com a camisa do Flamengo, né? Na lista de jogadores estrangeiros com mais jogos, defendendo o Flamengo, Arrascaeta aparece em quarto lugar, prestes a ampliar esse número na partida de hoje, ultrapassando o Duval. Isso porque, atuando pelo Flamengo desde 1969, o Duval, e 1975, o argentino soma 263 duelos com o manto do Mengão, né? E ainda falando aqui sobre Arrascaeta e falando sobre recorde, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique podem encostar em Zico no ranking de maiores campeões do Flamengo. Matéria aí de Pedro Paulo Catonho, temos que dar o devido crédito a ele, né? O Flamengo está com uma mão e meia na taça do Campeonato Carioca. Caso o título se concretize no domingo, hoje, contra o Nova Iguaçu, um trio do elenco atual encostará em Zico e Júnior na lista de maiores vencedores da história do clube. Afinal, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, mesmo estando suspenso, têm 11 taças
2 a menos que os campeões mundiais pelo Mengão. Trazer aqui, ó, os maiores campeões pelo Flamengo. Com 13 títulos, Zico e Júnior. Rapaz. Com 12 títulos, William Arão, Cantarelli, César e Diego Ribas. Com 11 títulos, vem aí Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego Alves, Everton Ribeiro, Gabigol, Leandro e Rodrigo Caio. Com 10 títulos, Adílio e Andrade. E com 9 títulos, Raul Basman. Contratados aí pelo Flamengo em 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique e Gabigol ganharam 11 títulos. E o trio levou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 Supercopa, 1 Recopa, 3 estaduais, ou seja, com o tetra do Rio de Janeiro, o uruguaio e os atacantes vão a 12 títulos. Parabéns e vamos conseguir esse título aí com os pés nas costas, sem desmerecer o Nova Iguaçu. A gente tem que zoar um pouquinho e brincar, né? Tem que brincar. Então, mudando aqui, saindo de futebol, segue o líder. Flamengo atropela Corinthians e se mantém na liderança da NBB, Novo Basquete Brasil. Flamengo segue acumulando vitórias no Novo Basquete Brasil. Neste sábado, ontem, o Orgulho da Nação recebeu o Corinthians e, sem tomar conhecimento do adversário, venceu o embate por 88 a 58, diferença de 30 pontos. Com o triunfo, o Mengão aí se manteve na liderança do torneio. No Maracanãzinho, o Flamengo até começou o jogo desperdiçando algumas chances e ficando atrás do placar. Porém, o time se encontrou dentro da quadra e atropelou o Corinthians. O primeiro quarto terminou em 23 a 19 para o Mengão, enquanto o segundo ficou em 29 a 10 para o rubro-negro. O próximo confronto do Mengão aí será contra o Pinheiros, que acontece na segunda-feira, mais conhecido como amanhã, pela última rodada da fase inicial da NBB. O duelo terá início às 20 horas, horário de Brasília, no Maracanãzinho. Boa sorte para os meninos aí, que eles consigam manter essa liderança e que eles sejam campeões, né? Então, seguindo aqui, matéria do Léo José e da Mônica Alves, né? Agora vamos entrar aí sobre Flamengo e Nova Iguaçu. O Flamengo encerrou a preparação na manhã de sábado, ontem, para encarar o Nova Iguaçu pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. No último treino, antes da decisão, Tite usou a equipe titular e vai repetir a escalação usada na partida de ida, ou seja, com De La Cruz e sem surpresas. Essa escalação aqui do Flamengo trouxe muitas discórdia por uma parte dos torcedores. Por quê? Ele vai entrar no jogo da final do Campeonato Carioca, um título já ganho. Nova Iguaçu não vai ganhar o Flamengo de 3 a 0 para ir para os pênaltis. Muito menos vai ganhar o Flamengo de 4 a 0 para poder ganhar o título. Questionamento meu e de uma grande parte da torcida não é ele entrar com o time titular, que tem que entrar com o time titular. Na década de 80 não tinha isso de entrar com o time reserva. O cara que era o titular, ele jogava, ele estava lesionado. Eu vi entrevista de Garrincha, falava que tomava infiltração no joelho. Aquele Reinaldo do Atlético Mineiro fazia infiltração no joelho para poder jogar. Quantas vezes Zico jogou machucado? Na época de Jorge Jesus, também não tinha esse negócio de poupar jogadores. O questionamento é, por que não entrou com o time titular contra os milionários na Libertadores da América? Era cansaço? Antes do jogo falaram que Fabrício Bruno estava com desgaste e não poderia jogar. Quem entraria no seu lugar seria Davi Luiz. O que aconteceu? Fabrício Bruno jogou. Poupou Léo Pereira, que disse nas redes sociais e o seu staff que ele estava 100%. Então a questão foi técnica e não física. Esse aí é o questionamento, né? Então, seguindo aqui, provável escalação do Flamengo: Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Jorgiane de Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro Guilherme no ataque, né? E com relação a isso aí, o jornalista detonou a escalação de Tite para o Flamengo e Nova Iguaçu. Decisão estúpida. Vamos lá. A decisão do técnico foi questionada pelo jornalista Renato Maurício Prado. Concordo com o Renato Maurício Prado. Discordo com ele em 99,9% das coisas que ele fala. Mas nesse aqui eu concordo com ele. Aqui, A decisão de poupar na estreia da Libertadores, escalar o time titular numa final decidida do Carioca,
tendo uma sequência feroz pela frente, é tão estúpida que faz duvidar da inteligência do professor Adenor. Isso precisa ser fortemente questionado na coletiva pós o jogo, escreveu Renato Maurício Prado. Concordo, cara. Por que ele poupou lá? Pô, queria que entrasse o time titular hoje, sim. Sim, tá? Sim. Mas lá também teria que ter entrado. O time tem que se entrosar, e esse entrosamento só acontece eles jogando juntos. Então, seguindo aqui, né? Situação de Flamengo e Nova Iguaçu e as equipes que duelam no segundo jogo da final do Campeonato Carioca para a partida chegam com desfalques importantes. Flamengo nem tanto, né? Do lado do Flamengo, Tite não vai poder contar com 3 jogadores, porque o Wesley sofreu lesão muscular no adutor da coxa e Gerson segue em processo de transição pós-cirurgia por conta da hidronefrose renal. Já Gabigol está suspenso do futebol após ser acusado de tentativa de fraude em exame antidoping. E um dos 3 aqui, no momento, eu considero como desfalque, né? Seguindo aqui, o Nova Iguaçu, por outro lado, possui apenas um desfalque confirmado, que é Caio Tenório, que recebeu 3 jogos de suspensão após ser julgado por entrada dura em Rossi, o jogador do Fiasco da Gama. Apesar do lance ter acontecido no dia 31 de janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, o jogador recebeu a punição apenas na última quinta-feira, dia 4, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, né? E, como eu falei, o Flamengo fez o seu último treino antes do confronto e a alta cúpula marcou presença nesse último treino, né? Muita gente tem falado aí sobre desavenças sobre Marcos Braz e Rodolfo Landim, devido a algumas declarações aí de Rodolfo Landim com relação a Gabigol, que Marcos Braz ficou chateado, que foi desautorizado em público e tal. Eles estavam todos juntos lá, né, no último treino, num clima harmônico, bateram um longo papo. Marcos Braz até filmou uma parte aí do treino, colocou até na sua rede social, no Instagram, né? Eu até vi lá, ele colocou nos stories. Olha só, enquanto a comissão técnica comandava as atividades do elenco, a alta cúpula do departamento de futebol do clube marcou presença nos trabalhos. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, chegou cedo ao Ninho do Urubu e teve longa conversa com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Além da dupla, o diretor executivo de pasta, Bruno Spindel, e o membro do Conselho de Futebol, Diego Lemos, também estiveram no CT para assistir às atividades, né? Então, nada mais, na reta final desses campeonatos, o que eles falaram, todo título é importante, eles têm que estar unidos mesmo pelo clube. Se eles têm desavença dele, que fique fora das 4 linhas. Sabemos que tem desavença dentro do Flamengo, mas que ela não vem interferir no futebol, né? Jogador tem data para se apresentar. Carlinhos vai se apresentar ao Flamengo na segunda-feira, amanhã. Neste ano, o Flamengo aí vai gastar cerca de 550 mil reais com o atacante, incluindo aí salários e 13º. O salário do Carlinhos aí está na base de 60 mil reais, que foi feito o levantamento aí pelo Mundo Rubro-Negro, né? Vai ter o jogo entre Flamengo e Palestino, e para esse jogo, até ontem, tinham sido vendidos 37 mil ingressos. Hoje já deve estar na base aí dos 40 mil ingressos, ou seja, casa lotada. E falar em casa lotada, para o jogo de hoje, mais de 65 mil pessoas são esperadas no Maracanã, ou seja, estádio lotado também. Vou trazer aqui agora algumas informações sobre esse jogo de hoje. Árbitro da partida, Bruno Mota Correia. Assistente, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Assistente número 2, Cláudio Regazzoni. O VAR fica por conta de Rodrigo Carvalhar de Miranda. A provável escalação do Nova Iguaçu é Fabrício Santana, Ian Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Maicon. Maicon esquerdinha, né? Igor Fraga, Albert, Bill e Iago Ferreira, Xandinho e Carlinhos, o técnico Carlos Vitor. Nós estávamos aí ansiosos para poder ver a estreia de Léo Ortiz. Parece que não vai acontecer. Se for rolar, será no segundo tempo, né? Agora aqui, uma informação não muito legal. Felipe Luiz sofre primeira eliminação como técnico do Flamengo. O Flamengo aí se despediu da Adidas Generation Cup na sábado, ontem, comandado aí por Felipe Luiz, ídolo do clube como jogador.
Os garotos do Ninho enfrentaram aí o Philadelphia Union, né, e foram superados por 2-0. Com isso, Felipe Luiz sofreu sua primeira eliminação como técnico, né? Voltando aqui agora a falar sobre o Campeonato Carioca, Flamengo tem chance de ouro para se tornar maior campeão invicto do Campeonato Carioca. Flamengo e Vasco são os clubes que mais têm títulos invictos no Cariocão. Cada uma das equipes possui 6 conquistas sem perder um jogo sequer durante a competição. Sendo assim, com o time vascaíno sem chance de vencer, em 2024 o rubro-negro está a um passo de assumir a liderança e a ponta do ranking. Vou trazer para vocês aqui a lista dos invictos do Campeonato Carioca. Flamengo, com 6 títulos invicto: 1915, 920, 979, 996 e 2011 e 2017. O Vasco, 1924, 945, 947, 949, 1992 e 2016. Fluminense, 3 vezes invicto: 1908, 1909 e 1911. Botafogo, uma única vez, 1989. São Cristóvão, 1937, né? O próprio Flamengo é o último clube a conquistar o campeonato de forma invicta. Isso porque em 2017, o mais querido fez 17 jogos, somando 12 vitórias e 5 empates no total das 2 fases da Taça Guanabara e Taça Rio. Em 2024, o Flamengo aí tem a chance de repetir o feito de 2017 e se isolar na liderança do ranking de campeões invicto. Vai ser campeão invicto, né? Com certeza, né? Jogador fora dos planos do Flamengo: Santiago Ocampos. A diretoria estuda negociá-lo. O lateral direito aí, o Tite observou ele e parece que não o agradou. Ele já estourou a idade das categorias de base aí, está com 22 anos de idade. Então o Flamengo estuda aí negociá-lo, né? Que ele tenha boa sorte. Galera, jogo do Mengão. Estou pretendendo fazer uma live, gostaria que vocês comentassem aí. Pô, PQD, faz a live, vamos bater um papo aí durante o jogo, vamos bater um papo aí antes do jogo, bater um papo depois do jogo. Preciso muito da opinião de vocês para poder fazer essa live, valeu? Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!